Muito bem, olá pessoal. Vamos então continuar nossos encontros com a sequência da matéria. Hoje, já quem sabe, fazendo uma parte mais prática do que nós já entramos, já tínhamos ingressado então no primeiro modelo de ação, seja na questão da ação extrajudicial ou da ação judicial, na consignatória em pagamento. Nós sabemos então que pela legislação hoje nós temos uma forma extrajudicial, que é a forma bancária de se fazer esta consignação, esse pagamento, depositando o valor para discuti-lo, né? E evitando a mora do devedor, ou então não sendo essa forma extrajudicial, a forma bancária, ou não dando ela o resultado esperado pelo devedor, perdão, então nós teremos a forma judicial. Então nós vamos tratar disso hoje, já dando continuidade. Nós tínhamos parado, só dividir aqui com vocês, nós tínhamos parado então na questão da sentença, né? No último encontro, vimos a questão das sentenças declaratórias e possíveis, né, dentro do contexto da ação de consignação e pagamento, ao lado daquelas que vão ser constituídas ou desconstituídas as relações jurídicas, né, as obrigações, e também, evidente, aquelas sentenças que são de cunho condenatório. Mas aqui nos interessa apenas a sentença declaratória, porque quando julgado procedente o pedido, o juiz se limita a declarar que houve pagamento e ponto. Quer dizer, não tem mais nada a fazer, não tem aqui um condão condenatório, salvo que, vamos ver isso logo, se a sentença determina que há ainda um resíduo a ser pago, né? Por exemplo, o devedor consigna 100 mil, quando o valor era 120 mil, então há um resíduo de 20 mil reais a ser pago, e nesse caso nós vamos ver que a sentença, não sendo depositada esta diferença dos 20 mil, a sentença se transforma numa sentença de carga condenatória também. Mas isso é uma eventualidade, não é uma ocorrência, vamos dizer, verificada sempre. Tá? Então, vai se proceder então desta forma, sempre com uma sentença declaratória. E sendo sentença, obviamente, cabe a apelação, né? Enfim, essa apelação sempre recebida do prefeito, né? Salvo situações especialíssimas, como nos reporta o artigo 1012 do Código, vocês já analisaram as questões referentes aos recursos. Né? Muito bem. Nós temos, então, aqui dúvidas quanto a credor, quem é o credor, né? E as soluções compatíveis com essas dúvidas, o que se pode fazer. Então, no próprio capítulo da consignatória, o Código diz o seguinte, lá no 547, ocorrendo dúvidas sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem o seu direito. Situação tranquila, o meu credor falece, o meu credor é interditado, então eu não sei quem é que estará por receber as quantias, mas eu continuo devedor desse credor. Né? Como se trata de direito patrimonial, esse direito patrimonial sabidamente passa aos herdeiros, aos sucessores, enfim, dessa pessoa falecida, ou ao administrador do interditado. Então, várias situações podem ocorrer aí. E o autor, então, que é o devedor, vai requerer o depósito e a citação de todos os possíveis interessados. Então, eu sei quem são os filhos do devedor, eu vou pedir a citação de todos eles, para que exatamente eu consignando o valor, vamos de novo àquela mesma ideia, a ideia central da consignação, para que eu depositando o valor em juízo, não me torne um devedor contumaz, ou seja, não haja contra mim a ideia da mora na minha obrigação, né, na minha satisfação da obrigação que eu devo fazer. Né? Então, com isso, eu faço um depósito em juízo também com esta dificuldade que eu tenho de saber, afinal, quem é esta pessoa que está representando o meu credor falecido ou interditado. Por isso, então, eu vou pedir. E no caso do 547, diz o 548, não comparecendo pretendente algum, todos são citados, mas nenhum aparece,
o depósito se converte em arrecadação de coisas vagas. O que é isso? Evidentemente que aí fica aquela herança jacente de coisas vagas, evidente que se transforma desta maneira, mas eu, de qualquer maneira, paguei o meu preço, paguei a minha obrigação, cumpri com a minha prestação, né, em relação àquele débito que eu tinha. Então, eu vou depositar o valor, está paga a minha dívida, e aí se converte, então, em coisas vagas, no sentido de não ter a quem pagar, então, esse valor, mais cedo ou mais tarde, fica assim convertido. Se aparece apenas um dos pretendentes, esses, né, dos herdeiros todos, e aparece um só, ou aparece só um administrador, né, do interditado, o juiz vai decidir de plano, né, se está correta essa indicação, se é realmente esta parte legítima, esse que se apresenta, para receber. Se comparece mais de um, e aqui é o problema, o juiz declarar efetuado o depósito, tá bem, eu cumpri a minha obrigação como devedor, e extinta a obrigação também. Mas continua o processo a correr unicamente entre os presuntivos credores, observado o procedimento comum. Aí vai se saber, se instaura aqui uma relação estranha, olhem de novo, um procedimento especialíssimo aqui que se cria, uma relação absolutamente estranha, porque se abre um processo de conhecimento onde o autor originário está fora dessa relação, ele cai fora do processo. Eu, devedor, caí fora. E agora ficam combatendo, litigando aqueles possíveis credores, né, que se estão habilitando no lugar do credor originário. Então, se houver mais de um, então nós teremos aqui um processo de conhecimento para que o juiz decida. Vejam assim, ó, eu devia para as lojas de produtos de cozinha. Tá? Então, eu devia lá o valor, fez um estoque na minha casa, né? Sobre produtos de ordem culinária. Esta empresa, ela passa para outra empresa, ela é comprada por outra empresa. E aí eu fico na dúvida a quem pagar. Então, se esta empresa sucessora se apresenta, obviamente que a sucessora é uma só. Então, vamos ali para o inciso segundo. Vai aparecer um, o juiz vai decidir, não, realmente aquela primeira empresa, né, foi vendida para esta segunda empresa. Está bem, está pago, madeira está fora, acabou o problema. A questão está exatamente nesse inciso terceiro. Se mais empresas são adquirentes desta única empresa que se fez venda, né? Evidentemente que aqui nós vamos ter, então, um problema grave, né? Um problema de acertamento do Poder Judiciário para ver, afinal, com quem ficam os valores desta dívida que eu estou honrando agora, mas o importante, paguei e eu estou fora. Está extinta, declarada extinta, ora em sentença declaratória, está declarada extinta a minha obrigação para com estas empresas. E com isso, o juiz vai observar o procedimento comum para ver com quem realmente fica. Então, haverá embora no mesmo processo, haverá uma nova fase postulatória das empresas ou das pessoas que se habilitarem, haverá uma fase instrutória e haverá uma fase decisória. Olhem que confusão acontece, né, neste processo, para que haja, então, essa verificação de quem é realmente o legítimo credor dessa dívida. Mas, enfim, são as soluções que o Código nos apresenta. Também existe uma situação que é bastante interessante, que é a consignação do aforamento, né? O resgate do aforamento. O foro, ou também chamado na época de laudêmio, o foro é um pagamento, é uma taxa, vamos chamá-la assim, né? Não é um imposto, mas é uma taxa, por uso, né, de uma determinada passagem, por uma determinada área, né? E se pagava exatamente a tal da enfiteuse, que até pelo Código de 2002, a enfiteuse foi extinta, né? Que seria exatamente o aforamento. Então, o que eu faço questão aqui de colocar essa observação de vocês é que o artigo 549 diz: aplica-se o procedimento da consignação e pagamento no que couber ao resgate do aforamento. Então, resgatar o aforamento significaria, então, pagar, consignar
na medida que haja alguma negativa do credor, também é a mesma coisa, de receber o preço, né, desta taxa chamada foro ou laudêmio, como estavam nos antigos registros do Código Civil de 1916. E aí o Código de 2002, então, restabelece esta figura, mas simplesmente como forma de extinção, né, desse instituto. Ele renasce, mas já está com os dias contados, se não já morto, desde 2002 para cá. Então, diz assim, o Código Civil de 2002 não mais estabelece enfiteuse, que é o aforamento, né? Dentre os direitos reais, sendo instituto em extinção, permanecendo vigentes os contratos realizados antes de 2002. Tudo bem, mas não se faz mais a partir dali. O Código Civil de 16, em seu artigo 678, conceitua que enfiteus é direito real e perpétuo de possuir, usar e gozar de coisa alheia e de entregá-la na sua destinação natural sem lhe destruir a substância mediante pagamento de um foro anual invariável. O foro, portanto, seria aí uma taxa, como eu disse, por este uso, por essa fruição. O artigo 693 do Código de 1916 concede ao enfiteuta o direito de resgatar o aforamento, né, de pagar, então, essa taxa, após 10 anos de contrato e tornando-se proprietário do imóvel mediante pagamento de um laudêmio ou foro ao seu senhorio proprietário no valor equivalente a 2,5% do valor atualizado do bem. Então, é um tipo de contrato estranho, ele realmente, por essas razões, ele deixou de existir, porque até na prática muito pouco se utilizava já. Isso eu particularmente já faço aí quase 40 anos de advocacia, nunca peguei um contrato dessa natureza, para vocês verem que realmente... Mas, como ainda sobrevivem alguns contratos, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece, então, ainda esta sobrevida do resgate de aforamento para a questão de pagamento desses contratos, se ainda existir algum, né, para o sistema ou o procedimento da consignatória em pagamento. Apenas isso, então, nós temos aqui uma questão de conhecimento desta realidade, né, de quase extinção do Instituto. Vamos lá, então, outras peculiaridades que podem existir aqui. A sentença da consignatória, como já vimos, tem um caráter meramente declaratório, sem capacidade de constituir ou desconstituir, né? Apenas declara extinta a obrigação, mas não está desconstituindo, está dizendo que está extinta. Ou então condenatória, né? Que também não se limita a criar obrigações e nem, muito menos, estabelecer aqui um rito, né, de execução ou de cumprimento. Não tem isso aí, apenas ela é meramente declaratória, pois ela se limita a declarar o pagamento realizado, dando por cumprida a obrigação. Ou, se não realizado, seja parcial ou integralmente, né? Se não for realizado, então está declarado que não foi realizado, bom, deixa depois que o credor venha a juízo com a sua ação de cobrança desses valores, né? Mas aqui nessa observação, que eu já havia dito antes, um pouco logo no início desse encontro, que no caso da sentença julgar insuficiente o depósito, se for possível, a sentença mesma irá apontar qual o valor devido e valerá como título executivo. Então, se é possível, por que isso é possível? O cálculo aqui tem que ser aritmético. Como eu disse, tem 120 e foi depositado 100. Então, vamos ter que estabelecer aqui essa diferença. Estes 20 não depositados, este valor não depositado, valerá como título executivo. Por quê? Porque é uma sentença que está dizendo, olha, é possível que o juiz apure, obviamente é um cálculo aritmético, fica tranquilo. Se depender de cálculos atuariais, cálculos complexos, bem, então aí nós vamos para a liquidação desse quantum debeatur ainda, que está aí causando esta situação de impasse no processo. E, obviamente, o juiz, então, manda para a liquidação o valor apurado, uma vez homologado pelo juiz, será, portanto, o valor da própria execução, do próprio cumprimento desta diferença. Aí, e somente aí, excepcionalmente, a sentença adquire um caráter também condenatório, né? Mas é uma situação, repito, eventualíssima, ela vai estabelecer uma quebra da regra da declaratividade dessas sentenças. Bem? Também nós temos aqui a questão da legitimidade, né? De forma direta, nós temos legítimos o devedor, né, que é o autor da ação, e o credor, que é o réu.
É possível a consignação ter, segundo o artigo 304, né, do Código Civil, o terceiro, também chamado interessado, né? O terceiro poderá ser interessado no caso que tem interesse jurídico. Neste caso, pagando a dívida, terá a seu favor a subrogação dos direitos do credor. Neste caso, por exemplo, se alguém, em nome do devedor, um parente, enfim, alguém que deseja pagar essa dívida e depois descontá-la, quem sabe, de um outro crédito que possua com um devedor originário, esse terceiro vem a pagar a dívida pelo devedor. Neste caso, há uma subrogação. Então, aí se inverte, o terceiro acaba sendo, uma vez paga esta dívida, ele acaba sendo o credor do devedor originário, e o credor originário cai fora da relação. Por quê? Porque ele recebeu o pagamento desse terceiro. Então, nós ficamos agora com uma nova relação aqui. O devedor originário continua devedor, só que para outro credor. Porque este credor, novo credor, pagou ao credor originário. A questão da subrogação que nós temos bem definida, né, na forma de um interesse jurídico que esse terceiro possa adquirir, né, ao pagar em nome do devedor originário esta dívida. As situações aí, quem sabe, que se encontram muito em relações familiares, né, a possibilidade destas dívidas assim serem pagas, o pai pagando pelo filho, né, uma dívida lá que o filho não poderia pagar, então, enfim, uma relação, quem sabe aí, também entre cônjuges, né, o cônjuge paga a dívida do outro cônjuge, enfim. Também o terceiro pode não ser interessado no caso que não tem interesse jurídico, mas interesse de fato. Então, aqui vem exatamente essa explicação, né? Uma mãe que deseja pagar a dívida do filho, é esse caso aí, né? Se discute a legitimidade da mãe ser autora. Então, aí pelo artigo 305 do Código Civil, tocando a autora apenas o direito de ser reembolsada através de ação autônoma. É que aqui nós não teríamos uma consignação, porque, na verdade, a mãe ou o pai, enfim, quem paga a dívida pelo filho, né, na verdade, não teria, esta é a discussão, não teria essa legitimidade plena de estar também na função de parte, né, nessa relação, porque se trata de uma relação familiar apenas, mas eu entendo que se pagou, pago está. Então, não importa o rótulo, se mãe ou pai, interessa o rótulo de credor e devedor, né? Se eu, pai do meu filho, pago ao credor dele, e o credor está fora e eu me torno credor do meu filho. Situação incômoda, mas, enfim, é possível. Então, essa questão da legitimidade que pode acontecer, essas variáveis aí. Também é importante o valor da causa, né? Será sempre o valor da prestação devida. Em se tratando de prestações sucessivas, né, vamos ver o artigo 291, parágrafo 2º. O valor das prestações vincendas, que são essas sucessivas, será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a um ano. E se for tempo inferior, será igual à soma das prestações. Então, 9 meses, bom, somos 9 meses. Não vai pagar um ano de prestação, porque não é esse o valor, né? Mas sendo de um ano para mais, se cobra aí do valor ao somatório de 12 prestações vincendas, né? Que esse será, então, o valor da causa, nesses chamados contratos de trato continuado no tempo, tá? Mas a regra, o valor da causa será sempre o valor da prestação, na prestação única, evidentemente que se fará este pagamento. Aqui eu vou dar uma pausa e quero entrar então já na parte prática de como nós vamos construir uma petição inicial, sempre dando aqui algumas dicas, evidentemente que não é a minha disciplina aqui com vocês, mas vamos ver aqui esse guia de elaboração de petições do artigo 319 do Código. Então, a primeira regra que nós temos é examinar, obviamente, o modelo de causa, o que nós temos a fazer, e claro que estamos aqui na ação de consignação e pagamento,
Mas, em regra, vamos dizer assim, que este guia estabelece o tipo de ação de procedimento comum que também se emprega nos procedimentos especiais, repetindo o que já vimos, né? Esse guia de elaboração de petições vem lá do artigo 319. Já disse a vocês, a Bíblia Sagrada das petições. Todas as petições devem ser guiadas, né, orientadas por esse artigo. A primeira regra é nós descobrirmos aqui qual o juiz competente, né? No sentido de ver, afinal, a competência da causa, a quem cabe, né? Todo juiz tem jurisdição, mas nem todo juiz tem competência, sabemos disso. Então, a jurisdição, quer dizer, o direito, nem sempre se dá a todos os juízes, porque eu tenho que ter um juiz com jurisdição e competente para a matéria, assim como um juiz de família, um juiz de sucessões, um juiz da vara do júri, um juiz da vara da fazenda pública, um juiz da vara civil, um juiz da vara penal, lá, da vara criminal, enfim, estes juízes vão ser os juízes competentes. Então, você tem que saber também, além do lugar, né, onde se cumpre a obrigação, via de regra estaria no contrato, né, o foro de eleição das partes, lá seria, portanto, competente, mas não havendo eleição de foro, então tem que saber, via de regra, aquela máxima de que é competente o foro do réu, né, quando não tem essas determinações aí de lugar. Né? Mas, enfim, cuidem com as normas de organização judiciária em relação a este juiz competente aí. Aí nós temos também a qualificação completa das partes, né? Principalmente a questão da qualificação completa do réu, né? Do requerido, que, se eu não tiver esses dados, os parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo 319 vão dizer, né, que, não sendo completa a qualificação, por exemplo, não saiba o endereço do réu, eu vou pedir socorro ao juiz da causa que eu já distribuí a ação, para que haja um oficiamento aos órgãos públicos e esses órgãos, então, estabeleçam aí uma pesquisa acerca deste paradeiro do réu, né, onde é que ele se encontra, enfim. A descrição dos fatos, né? Principalmente como se descrevem fatos numa petição inicial. Sempre eu digo aos meus alunos, em todas estas aulas que nós temos algum conteúdo prático, a descrição dos fatos, façam sempre uma ordem cronológica dos fatos. Né? Tente fazer ali um rascunho bem apanhado de como é que se apresenta o fato, ou se apresentam os fatos ao juiz, desde o seu início, cronologicamente, nessa ordem crescente, né, de atividade fática, até chegarmos, então, à situação que nós estamos desejando. Então, a descrição dos fatos com essa importância bem definida de ordem cronológica. Também a descrição dos fundamentos jurídicos, que são exatamente as lições de direito, né? O direito que a parte embasa, né, a sua pretensão, a fundamentação jurídica, na verdade, somada com os fatos, vão nos dar a causa de pedir, né? Por isso, a importância desses dois elementos, fato e fundamento jurídico, porque são exatamente ali os ingredientes da causa de pedir que vão, evidentemente, depois fulcrar, vão dar base ao pedido final, o que eu desejo, né? Então, isso tem que ter um link muito forte, um liame muito forte, né, entre descrição de fato e descrição de fundamento jurídico. Então, faça um tópico dos fatos, um tópico do direito, que é exatamente o tópico do direito onde estarão os fundamentos jurídicos que a parte está fundamentando, né, a sua pretensão. Também ali, se houver, né, provas já apresentadas desde a inicial, via de regra, os documentos, o artigo 320 diz que os documentos já prontos, já à disposição da parte, devem ser encaminhados. Então, nós vamos ter aqui a questão da prova já apresentada com a inicial, né? Nós temos também as provas requeridas na inicial, obviamente a prova pericial, a prova testemunhal, então isso deve estar requerido. Tá? Aí depois nós vamos com o pedido de especificações, o pedido principal com as suas especificações, estabelecendo então ali
uma conclusão entre fato e fundamentação, de causa de pedido para o pedido. Então, o pedido é a conclusão, que é a parte mais objetiva. E sempre cuidado no pedido. O pedido que a gente faz, o primeiro pedido é o pedido da questão principal. Eu tenho visto muita petição inicial por aí, inclusive até na faculdade. Eu tenho visto que as redações da petição inicial, com os acessórios em primeiro lugar ao principal. Então, a primeira coisa que o advogado pede, assistência judiciária. Gente, assistência judiciária é acessória. Então, eu tenho aqui que fazer o pedido em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, a questão da principalidade do meu pedido. Eu quero a condenação do réu ao pagamento. Esse é o pedido principal. Depois, os acessórios. Intimação do Ministério Público, o pedido de citação do réu. Isso é acessório. Isso é consequência. Se eu tenho lá uma tutela provisória, primeiro pedido é da tutela provisória. Suposto requer a Vossa Excelência liminarmente, inaudita altera pars, que se defira o pedido liminar de tanto e tanto e tanto e tanto e tanto. É isto que eu tenho primeiro. Ainda na tutela provisória, o meu segundo pedido é o da tutela definitiva, para que aquela liminar dada, né, na linha A acima seja agora definida, né, em termos, ou em caráter definitivo, né, para que haja, então, o alcance do direito do autor. É isso. Então, é muito fácil a questão do pedido. Sempre o pedido principal e depois as suas especificações. A citação do réu, depois o pedido de assistência judiciária nessa ordem, se for, né? O valor da causa, que falamos há pouco, do artigo 291, né? Com a data e assinatura. Deixei aqui de propósito a questão aberta quanto ao pedido de audiência, né? de mediação, né? Ou de composição entre as partes, porque isso aqui é da escolha da pessoa, né? Porque lá no 319 nós temos também o pedido, né, de audiência, se a pessoa quiser, então, uma audiência de conciliação ou de mediação, já desde o início já pode colocar ali entre os pedidos, que também é um pedido acessório, vai lá no fim dos pedidos, né, desse último tópico aí da petição inicial. Dentro, então, desta condição, apenas para encerrarmos o encontro de agora, eu mostro aqui a vocês um modelinho rápido aqui de consignação extrajudicial, que pode ter ficado na dúvida, tá, mas como é que eu peço, vamos voltar lá, como é que eu peço ao banco, formulo esse pedido de consignação? É bem tranquilo, um pedidinho assim, fácil de fazer, uma folha, basta, enfim. Então, aqui nós temos a consignação extrajudicial, um modelinho aqui para vocês verem. Então, vai o gerente do banco, Itaú, Bradesco, sei lá, agência tal, né? Aí eu vou me qualificar na qualidade de devedor do Beltrano, né? Também a qualificação completa, principalmente o endereço, para que ele possa ser encontrado. Venho, na forma que me faculta a lei processual civil vigente, oferecer o presente pedido de consignação e pagamento extrajudicial nos termos que seguem. Então, aqui, o credor, em data de 1º de agosto do ano tal, ao ser procurado para receber a quantia de 12 mil, decorrente de compra e venda de um equipo odontológico, negou-se a fazê-lo, alegando insubsistência do valor total, uma vez que pretende juros de 1% ao mês, quando, em verdade, os juros legais são computados a 0,5% ao mês, ocasionando, assim, sensível diferença entre o valor ofertado e o valor pretendido. Então, tem aqui uma discussão. O credor não quer, porque, olha, eu quero juros de 1% e tu quer juros de 0,5%. Então, eu não aceito isso. Assim, diante dessa resistência, outra saída não há para o devedor requerente que não a consignação extrajudicial do valor que entende correto, evitando ser constituído imóvel em sua obrigação. Para tanto, invoco o que dispõe o artigo 539, seu parágrafo 1º do CPC, e artigos 334 e 335 do Código Civil. Pelo exposto, requer a Vossa Senhoria, seja presente e recebida juntamente com o depósito bancário desse estabelecimento da quantia de 12 mil reais, comunicando-se o credor através de carta AR, quer dizer, aviso de recebimento MP, mãos próprias, que é ele que esteja recebendo, já qualificado, a vir receber a importância depositada ou que manifeste de maneira formal a recusa.
tudo no prazo de 10 dias, contados do recebimento da carta, conforme artigo 539, parágrafos 2º e 3º do Código de Processo Civil. Requer ainda que acompanhe a notificação a cópia do presente pedido e todos os documentos que me instruem. Solicita, pois, as providências de encaminhamento. E deu, é isso aí, está aqui, então, esse é o pedidinho básico que se vai fazer ao banco, e o banco, então, encaminha. E daí, aquelas consequências, se o devedor apresenta esta informação no prazo, né, ele já está desobrigado da mora, no prazo que ele tem para o cumprimento. Já se desobriga, a primeira coisa, da mora. Segundo, saber se o credor vem e aceita o preço, extinguiu. Se não aceita, então, temos que ir para as vias judiciais, porque o gerente do banco, obviamente, não tem capacidade nem legitimidade orgânica, né, que eu digo, na organização judiciária, para fazer esta solução do problema, não teria como, tá bem? Então, por hoje é isto, gente. Eu fico por aqui nesta aula de hoje, que espero tenha sido de bom proveito para vocês. Então, voltamos com a nossa próxima aula, já abordando a ação de prestação de contas. Tá bem? Fiquem bem, cuidem-se bem e voltamos. Obrigado.